A minha missão aqui é para falar para vocês um pouco sobre o uso de gordura na pecuária leiteira, especialmente vacas em lactação. E é um tema extremamente importante porque, sem dúvida nenhuma, o principal limitante do ponto de vista nutricional de alimentação à produção de leite é o fornecimento de energia. Energia tem um papel fundamental em todos os processos metabólicos e, mais recentemente, a gente tem tido a oportunidade de trabalhar com diferentes fontes aí de gordura, e as gorduras chamadas inertes, aquilo que a gente entende como gordura protegida, tem tido um papel importante aí na nutrição. O vento está judiando um pouquinho. A grande vantagem do uso de gordura é que ela aumenta bastante a densidade energética das dietas. Gordura tem, por exemplo, 2,25 vezes mais energia do que carboidrato, ou seja, 1 kg de gordura tem mais do que o dobro de energia do que 1 kg de carboidrato. Então é interessante. Tem diversos trabalhos mostrando ganhos em eficiência, com menores emissões de gás de efeito estufa, redução de incremento calórico quando se suplementa corretamente as vacas com gordura. A menor inclusão de carboidratos possibilita, com o uso correto de gordura, minimizar problemas potenciais de acidose. Agora a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Essa maior densidade energética, sem dúvida nenhuma, é um aspecto interessante. Isso é especialmente importante para as vacas no início da lactação e já no período de transição, vacas que estão entrando num processo que a gente chama de balanço energético negativo, que acontece com todo e qualquer animal quando ele vai iniciar uma nova lactação. Então isso passa até um aspecto mais importante ainda, né? São vacas que num momento que estão precisando muito aumentar a densidade energética das suas dietas, porque elas têm uma restrição maior de consumo e os problemas metabólicos que todo mundo conhece. Agora, gordura em excesso é problema. Por isso que eu falo do uso correto desse alimento. O uso incorreto de gordura na suplementação pode prejudicar drasticamente a digestão de fibra, por exemplo, em mais de 50%. A síntese de proteína microbiana, a produção de ácidos graxos voláteis no rumen pode ser comprometida, e isso é um problema bastante significativo para os animais, né? E esse problema ele é muito maior com um tipo de gordura específico, aquilo que a gente chama de ácidos graxos poliinsaturados, que pela sua natureza físico-química tem um potencial muito maior para interferir com o processo fermentativo no rumen. Então, as gorduras são diferentes, e as que têm uma concentração maior desses ácidos graxos poliinsaturados são aquelas que têm um potencial para interferir mais com a fermentação ruminal, né? Principalmente porque esses ácidos graxos vão estar na forma de óleo dentro do rumen e interfere bastante com a adesão microbiana às partículas de alimento. A gordura inerte, ela sem dúvida nenhuma é mais estável e interfere muito menos com a fermentação ruminal do que a gordura na forma livre, ou seja, a gordura na forma de óleo, né? Pode passar. Então, esse é um dado bastante interessante, que foi feita uma meta-análise, uma ferramenta nova que se usa para fazer comparação de trabalhos, mostrando claramente que a suplementação com gordura, esse é uma meta-análise, uma base de dados de 25 trabalhos, ela tem um efeito bastante positivo sobre a eficiência alimentar, que é o número que interessa para a gente, ou seja, é quanto se produz de leite por quilo de alimento que o bicho ingere. E também um efeito positivo sobre a emissão de energia de metano no rumen, o que dá uma ideia de uma melhor eficiência energética também, tá? Pode passar. Agora, como eu falei para vocês, nem toda gordura é igual, né? Isso aqui é o que a gente chama de gordura inerte, que é um ácido graxo saturado. Ele no rumen vai estar no estado sólido e ele pouco interfere com a fermentação ruminal. E as gorduras poliinsaturadas são aquilo que a gente considera como gordura ativa, porque ela tem um potencial para interferir bastante com a fermentação dentro do rumen. E essa
essa diferença básica ela é dada por características físico-químicas, principalmente o ponto de fusão desses principais ácidos poliinsaturados, que é bastante baixo, significa que vai sempre estar numa forma fluida, de forma de óleo dentro do rumo. Então, qualquer tipo de gordura que seja rica nesses ácidos poliinsaturados, ela vai ter um potencial maior para interferir com o processo de fermentação ruminal. Dentre as principais fontes de gordura que existe por aí, né, de soja, algodão, girassol, canola e as chamadas fontes de gordura inerte, que nós temos basicamente dois grandes grupos, aquelas que têm como base a soja e as que têm como base a palma. Aqui está a composição delas. Se a gente for olhar principalmente para essas ditas gorduras inertes, né, o que se considera gordura inerte no rumen, a famosa gordura protegida, como todo mundo vê, a gente percebe claramente que tem diferenças grandes na composição, né? A gordura à base de soja, ela tem um teor elevado do ácido linoleico, que é poliinsaturado, e um teor menor dos ácidos saturados e do oleico, que também interfere menos com a fermentação ruminal. A gordura à base de palma, isso não sou eu que estou falando, isso os números falam por si, ela tem uma concentração grande do ácido palmítico, que é saturado, e uma concentração grande do ácido oleico, e pouca gordura poliinsaturada. Então, os produtos à base de soja e de palma têm características bem diferentes. Essas gorduras chamadas protegidas, elas é um processo industrial, é o que se chama de reação de saponificação, faz um sal usando o cálcio para ligar essa gordura, e o que a gente percebe é que nem todo sal de cálcio é inerte, depende da gordura que compõe esse produto. A estabilidade dentro do rumen vai depender muito do tipo dessa gordura. E o que se observa, os trabalhos mostram, de novo, não sou eu que estou falando isso, é que a gordura à base de palma, o óleo de palma, ele é, por ser mais saturado, as suas características, ele é mais estável no rumen, porque o seu ponto de dissociação se dá num pH muito mais baixo. Então ele tem a característica de ser efetivamente mais estável dentro do rumen, né, do que a gordura à base de soja. E alguns dados para mostrar isso, esse é um trabalho de 2004 com vacas em pastejo, mostrando suplementação de gordura insaturada e gordura saturada, um benefício claro aí da suplementação com gordura saturada, tanto em produção de leite como leite corrigido para gordura. E um trabalho de 2005, também mostrando a mesma coisa, com diferentes produtos, sebo, sal de cálcio de gordura mais saturada e soja, mostrando um benefício bastante evidente das gorduras saturadas em relação à gordura de soja. Esse também é um trabalho bastante recente e interessante, mostrando 3 fontes de gordura na suplementação de vacas. Uma saturada, uma fonte de gordura essencialmente saturada, um outro rico em oleico e o rico no poliinsaturado linoleico. E veja que o efeito mais marcante se dá na redução do teor de gordura do leite, dada por esse sal de cálcio rico em gordura de ácido linoleico, e um desempenho bem diferente dos outros grupos. E esse produto que contém um maior teor do ácido oleico, ele com um potencial para aumentar o teor de gordura do leite e a produção de leite corrigido para gordura também. E esse é um trabalho recente, que eu acho que ele é bem impactante, mostrando efeitos da adição de sais de cálcio de óleo de palma em relação a um tratamento controle, sem suplementação de gordura. Essa barrinha vermelha é consumo, né? Consumo mantido numa faixa praticamente constante. Essa barra lilás, vamos chamar assim, ela é produção de leite, ou seja, um ganho de mais de 3 quilos em leite. E esse número, essa linha verde, ela mostra aquilo que a gente chama de eficiência alimentar, né? O quanto se produz de leite por quilo
de alimento ingerido. E mostrou um ganho bastante significativo de 1,56 para 1,77. Claro, suplementação feita da forma correta, né? Formulações corretas. Então, mostrando um potencial bastante interessante para o uso desse tipo de produto para vacas, principalmente no início de lactação. Bom, o que nós podemos concluir dessa fala curta? Sem dúvida nenhuma que o uso de gordura na suplementação das vacas, ela é benéfica, pode ser benéfica, desde que feita da forma correta, né? Gordura em excesso é problema? Sim, é problema. O que é excesso? Acima de 6,5% do extrato etéreo total da matéria seca acende uma luz amarela para vermelha, né? Aí vai depender muito do tipo de dieta, do nível de produção das vacas, do tipo de gordura, uma série de senões aí. Especialmente importante para vacas no período de transição, como eu falei no início, né? São animais que estão num momento em que eles precisam muito mais de energia, porque o consumo cai, a ingestão energética cai num momento em que a demanda por energia aumenta. Então é um dilema que toda vaca passa no início de lactação. E algumas estratégias podem ser bem utilizadas para minimizar esses efeitos do balanço negativo. E isso vai ter um efeito não só sobre produção de leite, mas sobre reprodução, possibilitando essas vacas perder menos condição corporal, ter um tempo menor de retorno à atividade estral. Então, se essa suplementação for feita da forma correta, principalmente o uso de gordura de fato inerte, né, pode ter um benefício bastante significativo, principalmente pela baixa possibilidade de se observar algum prejuízo na fermentação ruminal, né? O que os trabalhos mais recentes de pesquisa têm mostrado é que a gordura à base de palma ela tem mostrado dados mais consistentes e mais promissores do que a gordura à base de soja, né? Isso vocês vão ver, acho que daqui para frente, vários trabalhos que estão em andamento serem publicados, onde isso está bastante evidente. Bom, acho que é isso. Obrigado, a gente tem um tempinho, o Leandro ainda vai dar uma mensagem para você, mas se tiver alguma pergunta a gente pode... No óleo de palma, é essa palma do Nordeste, essa palma? Bom, eu vou aproveitar, já vou passar a palavra para o Leandro, que acho que ele pode até responder melhores. E outra coisa, a gordura inerte, ela está entrando, se eu usar, por exemplo, só essa inerte, ela pode ser acima de 6%? É uma boa pergunta. Depende do que você tem na dieta, depende da produção. Até pode ser que sim, mas vai depender muito de características da dieta. Não dá para... Sim, vamos dizer que na maioria dos casos, sim. Se você tiver uma gordura de fato inerte, você pode aumentar um pouquinho esse limite. Bom dia a todos, meu nome é Leandro, sou funcionário da Tectron. Gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a Tectron, uma empresa que hoje está entre as 10 maiores empresas de nutrição animal do Brasil. Estamos sediados em Toledo,